Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor Manzano do canal Vitor Manzano e eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês sobre Postgres. E pra vocês me conhecerem melhor, eu sou um estudante de engenharia de software, faço faculdade ainda e eu tô aprendendo algumas coisas, estou estudando e eu queria poder compartilhar isso aqui porque além de eu conseguir estudar melhor com isso, é uma outra forma de começar a espalhar conhecimento, que pode ser óbvio para alguns, mas que alguns ainda não têm tal ideia dessas coisas. E eu vou fazer com Postgres, que é um banco de dados relacional, muito famoso, muito usado. E é isso. O que eu quero fazer aqui é criar uma tabela com uma tabela de produtos e ajudar a quem é desenvolvedor .ponto .NET, porque eu estou desenvolvendo em .ponto .NET, C Sharp, a conseguir usar o Postgres na sua aplicação sem problemas. Então esse aqui é o plano. E queria fazer um banco com produtos e usuários. Essa é a ideia, mas primeiro, antes de a gente ir para a parte do código, tudo, vou mostrar como seria mais ou menos no DataGrip para criar tabelas no Postgres com o código direto. Então, ó, vou aqui no DataGrip e vou tirar essas coisas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um data source de Postgres e vou colocar aqui chamado aula Postgres. Aqui tem tudo os dados que tem que colocar e eu vou colocar Postgres. A senha, colocar Postgres também. E pode ser isso aqui. No database vou colocar aula Postgres. Vou colocar em maiúsculo. Aula Postgres. Vou deixar isso aqui assim. Que primeiro, quem vai fazer, a gente vai criar um Docker. Não sei se estão muito familiarizados com Docker, mas o Docker, pensa que ele é um. Ele é. Funciona como um container, ele chama de containers. Ele vai guardar a sua aplicação em uma máquina virtual, em uma máquina, outra máquina. Então é isso que o Docker é. Ele ajuda a gente a deixar a nossa aplicação em um lugar só. Então, às vezes você quer colocar a sua aplicação em um ambiente de produção e você não tem como, porque aí você quer testar em uma outra máquina, por exemplo. Você vê vários casos, tipo, tá tudo no seu computador tá funcionando bem, mas quando vai para outro computador, vai rodar em outro computador, dá alguma coisa errado. Então, o Docker ele ajuda a gente a fazer isso para a gente não ter problemas com essas coisas assim de, pô, não tá funcionando a minha máquina, mas a outra não dá, não tá. Então, isso é um caminho para a gente conseguir se melhorar, mas Docker é um mundo muito grande, assim, amplamente utilizado no back-end, muito importante, assim, bem legal. Recomendo bastante estudar Docker, assim. Mas a gente só vai usar a parte básica dele, que é o Docker Compose, que ele auxiliar a gente a criar nossos bancos de dados. Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada vou colocar CD aula Postgres. E aqui eu vou criar um docker-compose.yaml. Esqueci. Mkdir aula Postgres barra docker-compose.yaml. Deixa eu criar aqui primeiro, aí eu crio o Docker Compose ali, pronto. Aí eu vou usar um editor de texto, uma IDE aqui, que vai ser o VS Code. Eu vou usar ele pra mostrar aqui como criar. Deixa eu abrir aqui. Aula Postgres. Tá. Aqui, pronto. Esse aqui é o VS Code, uma das ideias mais usadas assim para desenvolvimento de qualquer coisa. Ele dá suporte a várias variáveis, vários frameworks. Então, realmente, o VS Code é muito bom, assim, é realmente uma ideia muito boa. Então, vamos aqui, ó, criar nosso primeiro arquivo, que é o docker-compose.yaml. E tá, vamos criar agora. E o que a gente precisa para criar? Primeiro, vamos inicializar pelo nome.
Ah, mas o nome do que? O nome do nosso. Não o nosso container, mas vai ser um nome para o nosso Docker Compose. Eu vou colocar aqui aula Postgres. E todo Docker, a gente sobe, uma hora a gente sobe ele, que é para rodar ele, deixar ele ligado, container, né, que eu tô falando, que é as nossas caixinhas. A gente sobe ele para deixar ele ligado e outra hora a gente desliga ele. E nessas vezes pode acontecer de você perder seus dados. Você vai lá, criou um container, pô, que legal, criei. Aí você pensa que vai ficar salvo lá, só que aí você perde tudo que você fez. Perde os dados. E para fazer isso, para não acontecer isso, a gente costuma usar volumes, que é para guardar volumes dos nossos bancos. O VS Code aqui, a IA dele tá até dando umas sugestões aqui, mas vou como tá programado aqui. Aula, a gente costuma usar essa aqui a gente costuma usar isso aqui para aula underline, Postgres underline, entendeu? A gente usa o underline. E aqui eu vou criar o service, que esse a gente vai rodar. Vai ser, eu vou ter primeiro o nome do meu container, que vai ser aula. Postgres eu gosto de deixar assim, mas tanto faz. Se quiser deixar aqui também assim, pode usar. Assim, só pesquisa, você pode fazer isso na internet, você pesquisa melhores práticas com Docker, com Docker Compose, com bancos, e aí você usa do jeito que você quiser. Mas eu vou colocar assim aqui. A imagem, que é, tá, o que o nosso Docker ele vai se espelhar. Qual vai ser a imagem que ele vai usar? Então a imagem, como a gente quer ver o banco Postgres, a gente vai usar Postgres. E aqui ele tem uma tag, que é esse dois pontos latest. Aqui ou a gente deixa assim ou deixa sem nada, porque essa tag ela diz qual é a versão que a gente vai querer usar do Postgres. E se eu deixar assim sem nada, ele vai usar a última imagem, então a gente não precisa do Postgres. Mas se você quiser usar uma versão 1.2, sei lá, você pode usar. Mas aí a gente vamos usar hoje a a última. E agora a gente vem pro environment, que é o nosso ambiente. E o ambiente é exatamente isso daqui, ó. As nossas variáveis de ambientes. Então vai ser isso. Aqui a gente vem environment, aí eu tenho Postgres user, Postgres password, Postgres DB. São aqui as nossas três, né? Então, ó, user é Postgres, senha é Postgres e database é aula Postgres. Então eu só vou colocar aqui, ó, Postgres, aula Postgres. Pronto. E aí, o que a gente precisa mais fazer? Depois disso, a gente precisa dizer qual porta o nosso container vai usar. Aqui, então, ports 5432. Essa porta aqui padrão, eu sempre uso ela. Não tem muito o que se falar, você vai usar essa porta. Aí lembra que a gente declarou os volumes aqui embaixo? Agora a gente vai dizer qual vai ser o espelhamento que vai acontecer. Porque isso aqui fica na nossa máquina. Tá falando que, ó, isso aqui na sua máquina, esse tal lugar vai ter um volumes. Aí agora nesse volumes aqui dentro do service, a gente precisa especificar onde vai ficar na outra máquina, onde vai pegar da outra máquina, da nossa máquina virtual, a máquina do container, a gente vai ter o volumes. Então é o mesmo nome aqui, né? Aula Postgres Data dos pontos var lib PostgreSQL data. Então é isso daqui. Aí é isso que o nosso Docker Compose já vai rodar assim, pronto. Já vamos conseguir subir nosso container perfeitamente. Mas tem algumas coisas adicionais que a gente pode ou não colocar, mas eu vou falar aqui que é legal porque descobri isso depois vendo uns projetos, achei bem legal de usar, que é Health Check. Deixa eu ver. Tá, pode ser também. Aqui, Health Check é o que ele fala. Checa saúde, checa como tá o nosso container. Então, ó, se você ver aqui o teste no shell, Postgres is ready, traço o Postgres, que é a nossa variável. Então a gente vê ela.
está dando certo e é isso. Intervalo de 10 segundos, timeout de 15 e tentativas 3. Então é isso aqui. Criamos o nosso Docker Compose, bem tranquilo. Assim, expliquei muito superficialmente Docker, porque realmente é uma coisa muito complicada Docker, que ela dá pra você entender assim superficial, dá pra entender assim bem tranquilo, mas Docker realmente é uma coisa muito difícil, assim, muito usada, ainda mais se a gente for pro mundo de nuvens. Então, realmente, Docker é um ótimo estudo, é bem legal mesmo. Principalmente para quem quer back-end, era onde provavelmente mais vai ter. Então tá, vamos sair do VS Code, vamos voltar pro terminal e agora a gente vai, ó, dar um cd dev barra aula Postgres, coloquei minúsculo, coloquei. E aqui a gente dá um ls para a gente ver os arquivos que estão nessa pasta. Aqui o Docker Compose, então, ó, Docker, eu vou dar um Docker Compose up-d. O D ele serve para falar assim, ó, Docker, não quero que você fique só rodando agora, quero que você fique rodando por debaixo dos panos ainda, tá? Service.port. Ah, será que eu esqueci de colocar? Putz, aí ficou ruim, hein? Ah, não, tá, já lembrei aqui, eu tenho outro container. Docker Container ls, eu tô com outro container rodando aqui. Stop. Qual que é o nome? Studies. Pronto, parou de rodar. Aí, ó. Deixa eu ver, parou de rodar. Aí agora eu subo esse outro container aqui. Nossa, será que eu já tenho usado? Container name. Deixa eu ver aqui. Ah, sempre acontece umas coisas assim, né? Container underline name, Postgres. Ah, tá. Putz, esqueci de uma parte aqui principal. Que é, pô, às vezes você esquece. Cara, que serviço você quer usar? Putz, esqueci uma parte aqui muito besta. Você tem que falar assim pra ele. Qual serviço você vai querer usar? Qual a gente vai usar aqui hoje? É o Postgres. Então eu tenho que avisar aqui pra ele, ó. Eu vou usar o Postgres aqui, tá? Pô, esqueci mesmo. E assim, é bom até você pega isso aqui, copia isso aqui e você coloca, manda pro GPT, pra alguma IA, fala assim, explica detalhadamente. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de se fazer com IA, porque aí você não só copia o que ela faz, você entende o que ela faz e você aprende com códigos de outras pessoas. Enfim, agora acredito que vai dar certo. Running aqui, dá pra ver, ó. Network, aula Postgres, volume aqui, container, tudo criado, tudo rodando certinho. Agora a gente volta para o nosso data grip e eu vou test connection. Conectou, perfeitamente conectado, vou dar um apply. Aula Postgres aqui, aula Postgres do nosso database e aqui não tem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um console, já tem aqui aula Postgres. E vou criar a nossa tabela de produtos. Vai ser bem simples assim, só para a gente entender mesmo. Primeira coisa, no Postgres a gente costuma usar os scripts, as queries em minúsculos. Então você vê às vezes, muitas vezes assim, ó. Create table, blá blá blá. Aqui no Postgres, o que a gente costuma fazer é create table, produtos. Aí você vem e coloca aqui suas coisas. Então é isso que a gente usa. E aqui a gente começa pelo que toda tabela tem que ter, que é uma uma primary key, que é uma chave primária da tabela. Então aqui id serial primary key. O que esse serial quer dizer? O serial ele vai falar, vou colocar em sequência os IDs. Então é isso, ele coloca em sequência, ele faz uma sequência, acho que é o melhor de dizer mesmo, 1, 2, 3, 4 e por assim diante. E aqui a próxima coisa coloca vírgula, nome. Tem que ter um nome produto. Varchar, porque o varchar a gente tem dois jeitos de declarar strings, né? Palavras em banco de dados, varchar ou char.
A diferença é que o varchar, ele é um tamanho, você diz o tamanho dele, mas ele é um tamanho que varia, tá? E o char é um tamanho fixo. Então eu posso dizer aqui, ó, aqui, 160. O varchar é 160, quer dizer que o tamanho máximo dele é 60. Mas se você ocupar menos que isso, ele vai preencher com zeros ou alguma outra coisa assim o banco, o que sobrou, né, para escrever. E aqui o que eu quero que o nome não seja null. Não quero um nome null no meu banco. É uma boa prática a gente não colocar coisas nulls no nosso banco. E aqui eu vou ter uma descrição, mantém em português. Descrição, a gente não usa, né? A gente não usa caracteres português com acento, se cedilha, essas coisas em bancos, nem código. E a gente tem um outro tipo de atributo, de coluna, que é text. Text também, mesmo que você vai achar, mas vou deixar aqui padronizado tudo aqui, not null. Tá, aí o que mais a gente tem aqui? A gente tem price. Os produtos vai ter um preço e o que eu posso, ó, tem décimo que eu posso usar, que é bem usado para produtos. Mas eu vou colocar numeric, que é o que? Um tipo numérico. 12,2. É o número de. Do 12 é o número de casas que eu quero antes da vírgula e 2 é o número de casas que eu quero depois da vírgula. Tá bom? E aqui eu vou colocar not null. E eu só vou colocar mais um campo, tá? Que vai ser o created underline at. A gente usa essa nomenclatura aqui, em vez de ser. No código, às vezes, você pode colocar muito camel case, que é created at. Tá bom, no códigos aqui, ok, mas no banco a gente costuma usar create underline at. Ok? E aqui eu vou usar um tipo chamado timestamp tz. E vai ser not null default. Default, o que ele quer dizer? Ó, o valor normal, o valor default dessa coluna vai ser aqui uma função que a gente tem que é now. E pronto. Esse aqui é a nossa tabela de produtos. Vou rodar aqui. Executou, tudo certinho. Public tables, produtos. Perfeito. Perfeito, tudo certo. Bem tranquilo. E aqui, o que nós podemos fazer? A gente pode colocar outra tabela que vai ser a tabela de usuário. Usuário, a gente usa no singular. Ah, eu coloquei no plural aqui. Ah, tanto faz, tá? Não, errei aqui. Aqui pode ser. Vou colocar usuários aqui, mas ó. Não sei como é que. Deixa eu ver aqui. Mas é produto, tá? Produto é melhor. Produto em. Mas. Pode ser também, mas eu prefiro produto. Eu coloquei produtos aqui de errado mesmo. E aqui eu vou só armar aqui. Vou colocar nem senha no usuário. Vou ter um nome, vai ser varchar, vou colocar nada nele. Vou colocar só coisa básica. Vou colocar só isso aqui porque eu não quero mexer com o usuário, tá? Não quero mexer com ele. Create table. Esqueci aqui, não pode ter vírgula. Create table, criei, perfeito. Aí a gente vem aqui, eu quero. E eu tenho que adicionar uma coluna, uma constraint na nossa tabela usuários, na nossa tabela produtos de usuário. Qual é o usuário que está usando aquela tabela? Então, a gente vem aqui, a gente vai dar um alter table produtos add coluna, que eu vou chamar de usuário underline ad, que vai ser do tipo varchar 160
Na verdade, eu até posso. Não precisa que você. Posso colocar integer e not null. Opa, sem querer. Tá. Aqui eu vou adicionar uma coluna nas tabelas. Deixa eu ver só o que ele tá reclamando. Ah, tá. Ele tá falando que a coluna não pode ser adicionada porque é mandatória, mas pode sim, tá? Aqui, ó, viu? Colocou. Aqui, ó, colocou. Agora na tabela produto, a gente vem e tem a coluna usuário ID. Aí, eu tenho que fazer uma conexão entre essas duas tabelas. Fechei aqui sem querer. E a conexão, a gente cria uma constraint chamada foreign key, chave estrangeira, que é pra gente referenciar na tabela produtos do usuário. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, alter table produtos add constraint chamada fk underline produtos underline usuário, que vai ser uma foreign key em usuário underline ID, que vai referenciar o que? Vai referenciar usuários ID. E on delete dele, quando eu deletar alguma coisa, vai ser restrito, não vai deixar eu deletar um produto, não vai deixar eu deletar um usuário com produtos. E on update, que é quando eu atualizar, cascade, que vai atualizar tudo em cascata. Perfeito? Perfeito. Esse é o nosso banco. Facinho, tranquilo. E aí, você pode ver aqui. Criamos aqui. E agora você pode usar um insert into. Eu vou fazer um insert aqui para ver como é que é. Aqui eu vou inserir, ó, na tabela usuários, values. Aí eu vou colocar aqui antes, ó, você pode fazer aqui sim, usuários. Aí você coloca o que você quer colocar, que são quais são os parâmetros que você vai passar. Eu não quero, vou colocar tudo, então eu só vou colocar aqui, ó, porque só é o ID não, vou colocar e Vitor. Ah, sim, Vitor, né? Não pode ser, tem que ser aspas simples aqui no banco. Então vou fazer isso aqui, insert into. Aí eu só vou fazer um select para vocês verem. Select into usuários. Nossa, eu nunca tinha visto esse erro, mas tá. Tá aqui, tá? Tá aqui o Vitor ID 1. O que eu vou fazer agora ó, eu vou voltar aqui tudo para eu pegar o outro insert into produtos, os values, vai ser um nome, eu vou colocar produto novo, descrição acabou de chegar, price vai ser R$12,99, created at eu vou deixar sem nada porque ele já vai pegar. Eu vou, na verdade, eu posso passar um null aqui? Eu vou passar, mas eu já tinha colocado um null lá de default, lembra? Então eu poderia não passar aqui, mas eu teria que especificar aqui quais parâmetros eu quero passar. Beleza? Aqui null e aqui eu vou colocar um ID 2, ID do usuário 2. Vamos ver o que vai acontecer? Deu erro insert on update or update on table products values foreign key constraint. O que aconteceu? Eu coloquei a ID do usuário 2 e eu criei um ID do usuário 2? Não, então não tem como criar isso. Não existe um usuário, tá? Minha foreign key não vai ser atendida. Então, para isso, eu tenho que colocar o usuário ID 1. Deu, agora inseriu, tá vendo? Aqui, ó, produto ID, usuário ID 1. E é basicamente isso o Postgres, bem tranquilo de usar, viu? Ele é bem legal de usar, muito bom. Aí eu vou rapidinho só mostrar como ficaria numa aplicação. Opa, aqui uma aplicação .NET.
tá? Eu vou... deixa eu ver aqui um negócio. Tá, deixa eu vir aqui. E eu vou criar, na verdade, eu vou vir aqui em CD aula Postgres, dev barra aula Postgres, vou dar um .NET New Web API -o e vou -o e colocar aula Postgres. Pronto. Aqui a gente já tem aqui a nossa, tá vendo? Dá pra ver aqui no Visual Studio Code, mas eu vou abrir aqui pelo Rider, que é onde eu costumo mais usar. Aqui, ok, Trust and Open, New Window, aqui, pronto. Estão vendo aqui nossa aula Postgres? Cara, pra quem já sabe, é bem tranquilo assim. Ele até criou como mínimo API aqui, que é onde fica todas as coisas. Mas tá bom, ok. E eu não vou ensinar a fazer um CRUD, porque não tem nada a ver com Postgres, porque o CRUD você vai usar em qualquer lugar, mas o que eu quero mostrar é como a gente pode mapear nossas entidades com Postgres. Então eu vou criar aqui models e eu vou criar aqui produto model. Nosso produto, eu vou só pegar aqui, eu vou deixar aqui aberto, porque não vou lembrar e eu não salvei isso aqui, esqueci de salvar, tá? Mas eu vou deixar aqui aberto nossa tabela aqui para não esquecer de algo que se precisa. Primeira coisa, public. Eu posso colocar guide, que é um tipo .NET, que é um ID. Como no Postgres também tem um tipo chamado UUID, que é praticamente a mesma coisa, é um identificador de tabela, um identificador, um ID. Mas aqui eu vou estar usando, vou colocar um int apenas, tá? ID get and set, public string nome get set, aqui tem que ser aqui assim, public string descrição get set, public eu vou colocar décimo. Vocês viram que eu não coloquei décimo lá no banco, né? Então presta atenção agora. Eu vou colocar um public date time. Eu coloquei created at, né? Pra ser data criação. Vou deixar created at. Coloquei errado. Tá, vou deixar assim por enquanto. E vamos criar o nosso usuário model. Tá. Aqui o nosso usuário tem o que? Public int id set public não. Pronto, acabou. Esse é o nosso usuário. E o que a gente costuma dizer aqui no .NET é que o que? O nosso usuário, ele tem uma lista de produtos, de produto model, tá? Que é igual a new. Aqui, pronto. Tá, ele tá pedindo para usar collection expression, tá bom? Aqui, pronto. E agora, o que a gente lembra no nosso banco? O produto ele tem que ter um ID, então aqui eu vou ter um public usuário model usuário, que é quem tem aquele produto. E eu tenho um public int usuário ID, porque eu tenho que referenciar aquele usuário de algum jeito, tá? Então isso daqui é o nossos modos. E aqui agora eu vou copiar uma connection string, que é algo que eu já tenho aqui. Host, localhost, database é aula Postgres, né, que a gente colocou. Username Postgres, password eu vou colocar Postgres também. Beleza? Isso é app settings aqui, ela vai ser a nossa conexão com o banco de dados.
E o que eu preciso fazer antes para me conectar com o banco de dados? Eu preciso adicionar um pacote chamado Design do Entity Framework, que é o que a gente usa para mapear nossos dados no Outlet. Não mapear. Eu não, realmente esqueci o nome agora. Mas ele que a gente usa para usar nossos bancos. Ele é um ORM, a gente chama Oriented Relational Mapping. Ele vai orientar nossos objetos, ele vai orientar nossos objetos relacionais. Então, isso que ele é. E aqui o design, que ele vai me permitir uma coisa. Eu vou criar aqui uma pastinha chamada Data. E aqui eu vou criar uma pastinha chamada AppDBContext, que é onde a gente vai ter o contexto, onde a gente vai ter as nossas coisas acontecendo. Aqui ela é de dbcontext. Eu não instalei o... Eu não instalei, né? Deixa eu só instalar aqui, Entity Framework. Aqui, deixa eu instalar. Eu tô usando a versão 8.0 do .NET, tá? Eu tô usando a versão 8. Então eu tenho que instalar na versão correspondente da qual eu tô usando, né? Que aí eu instalo a última da 8. É isso aqui. E antes que eu me esqueça também, eu tenho que instalar algo para eu conectar com o Postgres, que é isso aqui, que não é da Microsoft, tá? Mas todo mundo usa, é muito bom, então pode usar com certeza. Deixa eu só ver a bateria, tá. Aqui acredito que já tá tudo que a gente precisa. Tá, tem o OpenAPI aqui, tá. dbcontext. Aqui. Não sei se não estava aparecendo aqui de primeiro, mas tá. Nosso dbcontext, a gente tem duas coisas. A gente vai ter os nossos public db7, que é o que a gente vai ter, ou vai ser nossas tabelas. Usuários, e a gente tem outra tabela lá, que é a tabela de produto. Produto model produtos. Opa, esse aqui maiúsculo. Tá. E aqui eu vou ter um negócio chamado Protect Override on Model Creating, Model Builder. Tá. Isso daqui, o que ele tá falando, ó, esse é um método que ele, na hora que eu criar o meu banco, ele vai modelar com o básico que eu passar. Então agora eu vou configurar o meu banco. Configurations, e eu vou fazer usuário configuration. O usuário configuration, ele vai dar de quem? Entity type configuration. Vai ser do tipo usuário model. Aqui ele vai falar que eu tenho que implementar a interface. Aqui, implemente interface aqui. Tá, como que eu configuro? Primeira coisa, eu vou dizer builder.toTable usuário. Tá, ó, faz a minha tabela usuário. Aí eu tenho, ó, ele tem uma chave que vai ser x função x.id. Builder, ó, eu tenho uma propriedade chamada x.nome. Ela é required, então ela não é nula. Has max length de 160, acho que eu coloquei lá, não lembro. E has column name, nome. Pronto, tá? Isso aqui, pronto, configurei. Bem simples, né? Tipo, bem simples mesmo. E o .NET deixa a gente fazer isso, é bem legal, tá? E aqui eu vou criar outra, né? Produto configuration, que é a mesma coisa, né? Mas vocês vão ver outras coisas mais legais. Produto model. Aqui vai ter o nosso build. Deixa eu implementar a interface. Builder.toTable produto. Builder.rescue aqui. Aí a gente tem o nome do nosso produto igual a gente tem lá no outro, tá? Has max length, nem vou colocar aqui o nome da coluna, entendeu? E é isso que a gente faz, ó, property, descrição, ponto.
has max length, é required, builder, ponto, property. O que a gente tem mais de propriedade lá no nosso produto? A gente tem o nosso preço, né? Ponto. Aqui a gente já usa outra anotação, has column type. Qual o tipo dele? Pode ser décimo, tá vendo? Como eu falei lá. Mas quem a gente usa lá? Numeric. Então, numeric. E é required. Builder, ponto. Property. Que a gente tem a próxima é created at. Opa, que isso? Ponto. Ela vai ter um valor default lá. Lembra que a gente colocou um valor default nela? Aqui também a gente vai falar que tem null, usando a função null. E has column type, datetime, a gente não colocou datetime, né? A gente colocou timestamp. Então aqui é timestamp TZ, que é a zona, né? O TZ é a zona do tempo. TC. E é required. E aqui, builder, a gente vai dizer o quê? Builder, a nossa tabela aqui, que é a tabela produto que está usando, ela tem o quê? Ela tem um usuário with que tem muitos produtos e é required. E aí eu posso, deixa eu ver, eu posso, tá, eu vou deixar só assim, que assim, é que pra ele já basta assim, mas eu queria colocar mais coisas, mas eu vou deixar assim mesmo. Builder, ponto, ele tem um usuário, tá? Então, isso daqui. Isso aqui é a configuração do nosso banco. Puta, muito simples, né? Você vê, nossa, eu fiz nada aqui. E aqui você pode ver, ó, .NET é Migrations. Vou adicionar o Migration, Add, View 1. Vamos ver se vai rodar tudo certo. Ah, tá, não, esqueci totalmente de inicializar nosso banco. Aqui no app, nossa aplicação, a gente vai falar, ó, app.appdb, na verdade no builder, né? builder.app.service.appdb, adicionar dbcontext, que é do tipo appdbcontext, que é a nossa classe. Eu vou ter options. Nessa options eu vou ter builder. Então, aqui você pode ter vários de colocar, mas eu costumo colocar assim, ó, aqui, builder, options eu coloquei, ponto use, np, o que eu falo que tem vários jeitos, é isso aqui, ó. Aqui dentro, esse use npg, que é o Postgres, você pode colocar direto a connection string, mas o que eu uso aí lembra que a gente configurou lá no nosso app, app settings.json aqui, nossa conexão, então eu vou dizer, ó, vou pegar isso aqui, quero usar essa Postgres connection. Pronto, inicializei meu banco aqui na minha aplicação, agora eu posso simplesmente subir a minha migration. Opa! Ah, tá. Putz, esqueci do mais importante aqui, ó, que é o nosso dbcontext, a gente tem que ter um... A gente tem que ter... Tem que ter um construtor, né? A gente cria um construtor pra ele. Você vê que tá gravando, a gente fica até meio... Que é o nosso construtor. A gente vai ter um dbcontext, do tipo, um dbcontext, que é o nosso tipo app-dbcontext, e eu vou chamar de options. Aí eu vou lá no construtor de dbcontext para criar o options. E aqui eu também esqueci no model create configurar.
que eu vou fazer? Model Builder. Ponto. Apply configuration from assembly, que é do tipo type of program. Ponto assembly. O que isso quer dizer? Ele vai ver na sua aplicação tudo que é configuração, que tem essa anotação aqui, int type configuration, e vai usar para mapear nosso banco, basicamente. Tem outro jeito de fazer também, mas aqui ele já pega todos, tá? Ele já pega todas as configurações que a gente tem. Agora é para dar certo. E sempre tem uma coisa que erra. Ah, tá. Então, o que ele vai falar aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui pra... O que ele fala é que o nosso não tá... A gente não tá configurando aquele ons one, lembra? Que eu não quis colocar. Ele aceitava até então. Meio estranho ele não aceitar do nada assim agora, porque ele aceitava antes. Mas então vamos configurar ele do jeito que é pra ser. Porque o que a gente sabe? A gente sabe que ele, uma, um produto, tem um usuário. E esse usuário ele vai ter muitos produtos. Cadê? Product configuration. Ponto. Ah, eu coloquei ons1, tá? Foi isso aqui. Ele tem um usuário. Esse usuário ele tem with many produtos. Tem uma principal key, que é a chave principal. Ponto ID. Vamos mais aqui, ID. E aqui eu posso colocar, tem a foreign key, usuário ID, eu posso colocar um delete, eu posso, não posso, ah tá, porque eu coloquei o ponto, mas eu tenho um delete behavior restrict, que é aquele que a gente colocou, lembra? Ah, quando você for colocar, não... Quando você for colocar... For deletar um usuário, cuidado, porque se tiver um usuário com esse produto, ó, toma cuidado quando você for remover ele, não deixe remover. Então é basicamente isso. Então vamos aqui, agora... Tá, foi nossa migration, já apareceu aqui, tudo certo. E aqui agora, vocês vão ver, eu vou deletar aqui. Eu vou deletar essas nossas duas tabelas que a gente criou, lembra? Eu vou dar um drop table nas duas, tá? Para deletar nossa tabela. Drop table produtos. Drop table usuários. Vou dropar nossas duas tabelas. Dropei. Aqui eu concluiu. E agora eu vou voltar aqui no nosso Rider, vou dar um .NET EF Database Update. Ó, um negócio para quem tá começando que é bem legal para se lembrar quando você vai escrever .NET EF Migrations ou Database Update, Migrations Add, Remover Migration, lembra o que você quer fazer. Ah, eu quero adicionar uma Migration, então o que vem primeiro? Migrations, não Add. Ah, o que eu quero fazer? Eu quero upar meu banco de dados. Então o que eu quero fazer é o principal, o banco de dados, então Database Update. Tá, é bem simples, mas isso aí eu cheguei a confundir bastante assim a sequência de update, database, database, update, add migration, enfim. Vamos aqui e ó, criou aqui no meu banco. Vamos aqui no data grip. Porque eu não posso dar um refresh nele? Aqui refresh. Public tables, produto, ele a histórico de migrations aqui. E é isso. Aí depois você pode colocar como fosse você usa normal, né? Uma aplicação do .NET, aqui não é o foco, mas foi foco no Postgres. Mas é isso. Postgres é interessantíssimo, assim. Eu falei, cara, tudo superficial, assim. O Postgres tem muito mais coisa. Você pode criar index no Postgres, pode colocar enums. Cara, o Postgres é um banco relacional, assim, que eu, pelo menos, sempre que eu quero usar um banco relacional, eu uso o Postgres. Porque você tem outros bancos muito bons, como SQL, Oracle, mas eles, quando você fala, pô, eu quero criar um SaaS, quero criar um produto agora, só que não quero investir tanto assim.
Esses dois, eles são bem caros, assim, de ter um banco. Então, por isso que eu prefiro. E é isso, gente. É um book relacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, foi meu primeiro vídeo assim gravando. Nossa, ficou muito longo, mas porque eu gosto dessas coisas, eu vou falando, eu vou me animando e continuo assim falando. Quero fazer um monte de coisa. Pô, tem um monte de coisa aqui na cabeça pra fazer. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem de um iniciante, que eu espero que os iniciantes vejam e se sintam acolhidos, entendam. Qualquer coisa, deixa nos comentários sua dúvida. Pô, tô aqui pra tentar ajudar, tô aqui pra estudar. Estudem, é bem legal esse português aqui. Eu gosto muito dessa parte. E é isso, gente. Espero que fiquem bem com vocês, tá? Espero que fiquem tudo bem, espero que tenham gostado. Deixa um like se puder, inscrever no canal que eu tô começando agora. Obrigado, viu, gente? Abraço, tchau, tchau.